Tenho 82 anos. Minhas mãos, agora cheias de manchas e rugas, seguraram filhos, construíram lares e enterraram amigos. Vivi o suficiente para ver impérios caírem, tecnologias nascerem e modas desaparecerem no esquecimento. As pessoas costumam se aproximar de mim em busca de sabedoria, esperando que eu lhes diga qual é o segredo da felicidade ou como alcancei o sucesso que o mundo tanto admira. No entanto, hoje não estou aqui para falar dos meus troféus, mas sim do meu maior fracasso. Levei 8 décadas para entender que o que eu chamava de progresso era, na verdade, uma prisão. Durante anos, escondi essa verdade por vergonha, por medo de que meu legado fosse manchado pela confissão de um homem que teve tudo e, ao mesmo tempo, não teve nada. Mas o tempo está se esgotando e o peso deste segredo é mais insuportável do que a própria morte. Se você tem 20, 30 ou 50 anos, o que estou prestes a revelar não é um conselho. É um aviso que pode salvar sua vida da escuridão na qual eu mesmo me tranquei. Fique comigo até o final, porque o erro que cometi é tão sutil que, provavelmente, você o esteja cometendo neste exato momento sem perceber. Capítulo 1 – A miragem da próxima estação. Quando fiz 20 anos, estava convencido de que a vida era uma escada. Acordava todas as manhãs com uma sede insaciável de futuro. Lembro-me de caminhar pelas ruas da minha cidade natal olhando os prédios altos, sonhando com o dia em que meu nome significaria algo. Meu erro começou ali, naquela pequena faísca de ambição que se tornou um incêndio incontrolável. Acreditava fervorosamente que a felicidade era um destino, uma parada específica no tempo a qual eu chegaria assim que tivesse o diploma, o carro, a casa e o respeito dos meus pares. Vivia no quando. Isso te soa familiar? Serei feliz quando terminar a faculdade. Ficarei tranquilo quando tiver estabilidade financeira. Aproveitarei a vida quando os filhos crescerem. Esse quando é a droga mais perigosa que existe. É uma miragem que se desloca para frente toda vez que você tenta alcançá-la. Consegui minha primeira grande promoção e, sabe o que senti? Nada. Apenas uma breve descarga de dopamina que durou o que dura um suspiro, seguido imediatamente pela ansiedade de alcançar o próximo nível. Olhando para trás, do alto dos meus 82 anos, vejo a mim mesmo como um cão perseguindo um carro que nunca iria dirigir. Sacrificava minhas manhãs de sol trancado em um escritório, ignorando o cheiro do café fresco ou o som da chuva contra o vidro, porque minha mente já estava na reunião da semana seguinte. Não estava vivo, era uma máquina de projeção. O presente era simplesmente um obstáculo que precisava ser superado para chegar a esse futuro glorioso. Mas aqui está a verdade que descobri tarde demais: a vida não é uma escada, é o chão que você pisa enquanto tenta subir. Se não aprender a habitar o presente, passará 80 anos sendo um turista na sua própria existência, esperando por uma felicidade que está sempre na próxima esquina, até perceber que não restam mais esquinas para dobrar. Capítulo 2 – O preço do silêncio emocional. Cresci em uma geração onde a vulnerabilidade era confundida com fraqueza. Ensinaram-me que um homem forte é como um carvalho, imóvel, silencioso, protetor. Construí uma armadura tão espessa que nem mesmo as pessoas que eu mais amava conseguiam atravessar. Minha esposa, uma mulher cuja luz poderia ter guiado um navio na tempestade mais escura, passou décadas tentando decifrar o que havia por trás do meu olhar distante. Eu a amava, Deus sabe o quanto a amava, mas nunca lhe disse com a frequência nem com a profundidade que ela merecia. Meu erro foi acreditar que o amor se demonstrava apenas com provisão. Pensei que trabalhar 14 horas por dia para lhe dar uma vida confortável era a expressão máxima da minha devoção. Como eu estava errado. O dinheiro pode comprar uma cama luxuosa, mas não pode comprar uma noite de sono tranquilo compartilhada em uma conversa sincera. Lembro-me de noites em que ela se sentava ao meu lado, buscando uma conexão, um simples "estou com medo" ou "hoje foi um dia difícil", e eu apenas lhe dava um resumo das minhas conquistas financeiras. Enterrei meus medos, minhas dúvidas e minhas tristezas sob camadas de orgulho e fortaleza. E o que acontece quando você enterra algo vivo é que, cedo ou tarde, isso apodrece e envenena a terra. Meu silêncio criou uma distância emocional que nenhuma viagem de luxo pôde encurtar. Meus filhos me viam como uma figura de autoridade, uma estátua de mármore na cabeceira da mesa, mas não me conheciam como um homem.
Não sabiam o que me fazia chorar ou quais sonhos eu havia abandonado para ser o provedor. Agora, aos 82 anos, daria toda a minha fortuna para voltar a uma daquelas tardes e simplesmente chorar nos ombros de quem eu amava. Para dizer-lhes que eu não tinha todas as respostas e que precisava deles. A verdadeira força não é o isolamento, é a coragem de ser visto como você realmente é. Se continuar construindo muros em vez de pontes, acabará sendo rei de um castelo vazio, cercado de pessoas que te respeitam, mas que não sabem como te amar porque você nunca permitiu que entrassem. Capítulo 3 – O corpo que nunca ouvi. Aos 82 anos, meu corpo é um mapa de descuidos e um arquivo de faturas sem pagar. Durante décadas, tratei meu organismo como se fosse uma máquina eterna, um escravo projetado para servir a minha ambição sem pedir nada em troca. Cometi o erro fatal de acreditar que a saúde era um estado garantido, algo que me pertencia por direito e não algo que eu deveria cultivar com devoção. Eu zombava da fadiga, ignorava a dor e silenciava os sinais de socorro do meu próprio coração com xícaras de café e jornadas intermináveis de estresse. Hoje, enquanto minhas articulações protestam a cada movimento e minha respiração se torna um tesouro escasso, entendo que a verdadeira liberdade não está na conta bancária, mas na capacidade de caminhar sem dor por um parque. Na minha juventude, pensava que perder tempo dormindo bem, comendo com calma ou simplesmente respirando ar puro era um luxo que eu não podia me dar se quisesse chegar ao topo. Como fui cego! O topo não serve de nada se você chega a ele tão quebrado que não consegue apreciar a vista. Meu maior arrependimento nesse aspecto não é o envelhecimento natural, que é inevitável, mas sim o fato de ter acelerado minha própria deterioração por uma arrogância estúpida. Lembro-me das vezes em que meu corpo me suplicou por um descanso, um momento de paz, e eu respondi com mais exigência, mais pressão, mais veneno emocional. Vivemos em uma sociedade que premia quem se esgota, quem não dorme, quem se sacrifica até o limite. Mas deixe-me dizer algo do inverno da minha vida. Quando chegar a minha idade, não importará quantas horas extras você trabalhou, importará quantos poros do sol você pôde presenciar com olhos saudáveis e quantas vezes foi capaz de correr atrás dos seus netos. Seu corpo é o único lar real que você habitará do primeiro ao último suspiro. Se você o transformar em um depósito de estresse e negligência, acabará sendo um prisioneiro na sua própria pele. Não espere a saúde te abandonar para começar a amá-la. A essa altura, o perdão do seu próprio corpo será um eco muito distante e doloroso. Capítulo 4 – A armadilha das aparências e o ouro falso. Passei uma grande parte da minha vida comprando coisas de que não precisava para impressionar pessoas que, na verdade, não me importavam. Meu erro foi confundir valor com preço. Fiquei obcecado com a marca do meu relógio, o modelo do meu carro e o prestígio do meu endereço. Acreditava que esses símbolos eram meu escudo perante o mundo, a prova irrefutável de que eu era alguém. De que minha passagem pela terra tinha importância. Mas hoje, neste quarto onde o silêncio é minha única companhia constante, nenhum desses objetos me oferece consolo. O brilho do ouro é frio. Casas grandes têm quartos que se enchem de fantasmas quando não há risadas para habitá-los. Vejo a mim mesmo 30 anos atrás, discutindo por um móvel caro ou estressado por uma mancha no estofado de um carro de luxo, e sinto uma compaixão amarga por aquele homem. Eu estava trocando os anos mais vibrantes da minha vida por objetos que hoje estão em um lixão ou que perderam todo o seu valor. A verdadeira riqueza, aquela que não desvaloriza com a inflação nem enferruja com o tempo, eram as conversas de madrugada, as viagens compartilhadas sem luxos, mas com alma, e a paz de não dever nada a ninguém, nem mesmo uma imagem falsa. Meu maior erro foi permitir que meu ego ditasse meus gastos. O ego é um poço sem fundo, quanto mais você lhe dá, mais fome ele tem. Gastei uma energia vital imensa mantendo uma fachada de sucesso, enquanto meu interior empobrecia dia após dia. Se pudesse voltar atrás, viveria em uma casa pequena cheia de grandes memórias, em vez de uma mansão cheia de vazios decorados. Não se deixe enganar pela vitrine do mundo moderno. As pessoas não vão se lembrar de você pelo que possuía, mas por como você as fez sentir. O maior luxo que existe é ter a consciência tranquila e o tempo necessário para não ter que correr atrás de dinheiro. Não venda sua vida para comprar brinquedos para adultos. No fim, você perceberá que a única coisa que realmente possui é aquilo que não pode perder em um naufrágio,
seu conhecimento, seus atos de bondade e sua capacidade de amar. Capítulo 5. O depois que se tornou nunca com meus filhos. Este é o capítulo que mais me custa narrar, porque a dor deste arrependimento é uma espinha cravada no mais profundo da minha alma. Tive filhos, seres maravilhosos que me olhavam como se eu fosse um deus, e eu estava ocupado demais tentando conquistar o mundo para perceber que o mundo inteiro estava nos olhos deles. Meu grande erro foi a palavra depois. Depois a gente brinca, depois eu te escuto, depois iremos àquele parque. O problema é que o depois é um ladrão que rouba a infância e te devolve adultos estranhos. Lembro das mãos pequenas do meu filho puxando minha calça enquanto eu atendia uma ligação crucial de trabalho. Lembro das apresentações escolares em que cheguei tarde ou simplesmente não fui, enviando um presente caro como um suborno para acalmar minha culpa. Pensei que meu trabalho era dar a eles um futuro, mas minha verdadeira obrigação era dar a eles um presente. Hoje, meus filhos são homens e mulheres com suas próprias vidas. São boas pessoas, mas há uma distância entre nós, uma espécie de névoa feita de todas as ausências que acumulei. Eles me ligam por cortesia, me visitam por dever. Mas não existe aquela cumplicidade que nasce de ter compartilhado os pequenos momentos, o primeiro dente caído, o medo do escuro superado juntos, as tardes de nada absoluto. A infância de um filho dura um piscar de olhos. Num dia estão aprendendo a caminhar e, no outro, estão cruzando a porta para não voltarem a viver sob o seu teto. Eu perdi a magia do crescimento deles por perseguir uma sombra de sucesso profissional. Pensei que sempre haveria tempo para recuperar o terreno perdido, mas o tempo não perdoa e a memória de uma criança é implacável com o vazio. Se você tem filhos pequenos, deixe tudo. Deixe o celular, desligue o computador e sente no chão para brincar com eles. Esses minutos valem mais que qualquer bônus de produtividade. Não deixe seus filhos crescerem com um pai que é um provedor, mas não um companheiro. Meu maior erro foi não entender que, para uma criança, amor se escreve TAMPO. Não se torne um estranho vivendo na mesma casa. Amanhã, quando for um idoso como eu, a única coisa que você vai querer é que seus filhos queiram sentar ao seu lado não por obrigação, mas porque você é o lugar seguro deles. Capítulo 6. Amizades de papel e a solidão do sucesso. Aos 82 anos, o silêncio na minha casa às vezes é tão pesado que posso ouvi-lo ecoar nas paredes. Meu maior erro no âmbito social foi não saber distinguir entre aliados de conveniência e amigos de alma. Durante minha etapa de maior produtividade, minha agenda estava cheia de nomes importantes, de números de telefone de pessoas influentes e de convites para eventos onde o brilho das taças de cristal escondia o vazio das conversas. Cometi a imprudência de acreditar que popularidade era o mesmo que pertencimento. Investi milhares de horas cultivando relações que eram, em essência, transacionais. Pensava que, se fosse útil para os outros, nunca estaria sozinho. Mas a utilidade tem data de validade. Quando me aposentei? Quando meu nome deixou de aparecer nos cabeçalhos dos projetos e minha influência se desvaneceu como fumaça, o mesmo aconteceu com essas amizades. Meu telefone, que antes não parava de tocar, mergulhou em um letargo eterno. Descobri, com uma dor aguda, que para essas pessoas eu não era um ser humano, mas uma ferramenta. Meu erro foi descuidar dos poucos amigos de infância, daqueles que me conheceram quando eu não tinha nada, que riam comigo nos bancos da praça sem esperar um favor em troca. Para eles, eu disse vezes demais que estava muito ocupado para um café, até que um dia, pararam de me convidar. Hoje, quando vou aos funerais da minha geração, percebo que a verdadeira rede de segurança não é o LinkedIn, mas um grupo de pessoas que conhecem suas histórias mais ridículas e continuam te amando. Passei noites inteiras desejando ter alguém para ligar apenas para lembrar uma história de quando tínhamos 15 anos, mas essas conexões secaram por falta de rega. Não cometa o meu erro. Não troque a lealdade pelo prestígio. O sucesso é um topo muito frio se você não tem com quem compartilhar o cobertor. Cultiva suas amizades com a mesma urgência com que persegue suas metas financeiras, porque ao final do caminho, quando as luzes do palco se apagarem, a única coisa que te manterá aquecido será o afeto daqueles que estiveram com você na escuridão. A solidão não é a falta de gente, é a falta de pessoas que saibam quem você realmente é sob o disfarce do sucesso. Capítulo 7.
o cemitério dos sonhos não tentados. Se há algo que me tira o sono aos 82 anos, não é o que fiz de errado, mas o que não me atrevi a fazer. Meu maior erro foi permitir que o medo do julgamento alheio ditasse o roteiro da minha vida. Vivi dentro de uma caixa de vidro chamada "O que se espera de mim". Tinha talentos que nunca explorei, paixões que enterrei sob a desculpa da responsabilidade e viagens que nunca realizei por medo de perder a estabilidade. Fui um excelente administrador da minha própria mediocridade disfarçada de segurança. Tornei-me um especialista em adiar minha própria alma para um momento mais oportuno que nunca chegou. Lembro perfeitamente daquele sonho de juventude de escrever, de viajar pelo mundo com uma mochila, de iniciar um projeto que me apaixonava, mesmo que fosse arriscado. Mas cada vez que eu estava prestes a pular, uma voz interna, alimentada pela pressão social, me dizia: "E se você fracassar? O que sua família dirá? Como vai pagar as contas?" O medo é um conselheiro péssimo porque só conhece a linguagem da sobrevivência, nunca a do florescimento. Preferi o conforto do conhecido à glória do possível. E agora, diante do espelho da velhice, vejo um homem que sobreviveu magnificamente, mas que se esqueceu de viver com intensidade. O arrependimento por não ter tentado é 1000 vezes mais amargo do que o arrependimento por ter falhado. O fracasso é uma ferida que cicatriza e deixa um ensinamento, o "e se?". É um fantasma que te persegue até o túmulo. Não deixe que a prudência se torne sua prisão. O mundo está cheio de pessoas que estão esperando a permissão de alguém para serem elas mesmas, e essa permissão só você pode se dar. Na minha idade, você percebe que ninguém se importava tanto com o que você fazia quanto você pensava. As pessoas estão ocupadas demais com seus próprios medos para julgar suas tentativas. Arrisque-se. Quebre a estrutura. Jogue-se naquela aventura que acelera seu pulso. Não chegue aos 80 anos com uma coleção de seguranças e o coração cheio de dúvidas sobre quem você poderia ter sido. A vida não se mede pelas vezes que você esteve a salvo, mas pelas vezes que teve a coragem de ser fiel à sua própria faísca, sem importar o risco de se queimar. Capítulo 8. O peso morto dos rancores. Passei décadas demais carregando uma mochila cheia de pedras que eu mesmo recolhi pelo caminho, as pedras do rancor. Meu erro foi acreditar que meu ódio ou meu ressentimento castigava quem tinha me ferido. Apeguei-me a discussões que ocorreram há 40 anos com uma tenacidade digna de uma causa nobre. Neguei-me a falar com um irmão por uma disputa de herança que hoje me parece ridícula. Mantive muros de orgulho com antigos sócios por mal-entendidos que o tempo já apagou da realidade, mas que eu mantive vivos no museu da minha memória herida. Aos 82 anos, entendo que o rancor é um veneno que você toma esperando que o outro morra. É uma perda de energia vital absoluta. Cada minuto que passei remoendo uma injustiça passada foi um minuto que roubei da minha própria alegria e da minha capacidade de amar no presente. O perdão não é um presente que você dá ao outro, é um ato de libertação para si mesmo. É soltar a corda de uma guerra que já terminou há muito tempo. Minha maior dor hoje é perceber que algumas das pessoas com quem eu estava em guerra já morreram. E a oportunidade de uma reconciliação, de um abraço ou de um simples "sinto muito" se perdeu para sempre no vazio do tempo. O orgulho é um companheiro de cama muito frio. Não te dá calor nas noites de inverno nem segura sua mão quando você tem medo. Se você tem uma herida aberta com alguém que um dia amou, vá e feche-a hoje mesmo. Não espere que o outro dê o primeiro passo. O tempo é um recurso muito mais escasso do que a honra ou a razão. Muitas vezes, preferimos ter razão a ser felizes, e essa é uma troca desastrosa. Quando estiver no limiar da vida, não vai querer lembrar quem ganhou a discussão, vai querer lembrar quem te amou e a quem você amou. Limpe seu coração dessas sombras. Perdoe, não porque eles mereçam, mas porque você merece caminhar leve. A paz interior é o único tesouro que realmente importa quando a viagem está chegando ao fim, e não há paz possível enquanto você continuar alimentando incêndios do passado. Capítulo 9. O grande erro revelado, a ilusão do controle. Cheguei ao ponto onde não posso mais esconder. Durante 8 capítulos, falei da minha saúde, dos meus filhos, do meu dinheiro e dos meus medos. Mas nada disso é o núcleo do erro.
O maior erro dos meus 82 anos, a raiz de todas as minhas amarguras e o veneno que contaminou cada uma das minhas décadas, foi a crença arrogante de que eu tinha o controle sobre a vida. Passei 80 anos tentando domar o caos, acreditando que, se trabalhasse o suficiente, se planejasse com detalhes e se fosse cauteloso bastante, poderia evitar a dor e garantir a felicidade. Meu erro foi viver como se a vida fosse um problema matemático para resolver, em vez de um mistério para viver. Esta obsessão pelo controle me tornou um homem rígido, um arquiteto de prisões invisíveis. Quando as coisas não saíam como eu planejava, e a vida, acredite, raramente segue nossos planos, minha reação não era a adaptação, mas a frustração e a ira. Eu me sentia traído pelo destino toda vez que um investimento falhava. Cada vez que um relacionamento se rompia ou cada vez que a doença batia à minha porta. Não entendia que a resistência à mudança é a fonte de todo o sofrimento humano. Vivia em uma guerra perpétua contra a realidade, tentando fazer o rio fluir para cima porque era isso que meu ego considerava correto. Hoje, sentado nesta poltrona que já conhece o formato das minhas costas, olho pela janela e vejo as folhas caírem no outono. As árvores não resistem, não tentam segurar suas folhas por medo de ficarem nuas. Elas confiam no ciclo. Eu, por outro lado, passei minha existência tentando me agarrar a verões perpétuos, a sucessos que já tinham passado e a pessoas que precisavam ir embora. Meu maior erro foi não entender que a paz não se encontra em controlar o que acontece ao seu redor, mas em controlar como você reage a isso. Perdi anos de sono preocupado com o futuro, um futuro que, em sua maioria, nunca aconteceu, ou que, quando aconteceu, foi totalmente diferente dos meus pesadelos. Se eu pudesse te dar uma única ferramenta de sobrevivência emocional, seria esta: solte as rédeas. Não me refiro a ser negligente ou preguiçoso, mas a parar de lutar contra o que é inevitável. A vida é um fluxo constante de ganhos e perdas, de luz e sombra. Ao tentar eliminar a sombra, acabei também atenuando a luz. Meu maior erro foi não ser capaz de dizer sim à vida tal como ela vinha, com seus espinhos e suas flores. Levei 8 décadas para entender que o único controle real que temos é o da nossa própria presença no momento presente. Todo o resto é fumaça, uma construção de um ego ferido que tem medo da incerteza. A verdadeira sabedoria não está em ter todas as respostas, mas em ser capaz de viver com as perguntas sem que o medo te paralise. Não seja o carcereiro da sua própria vida tentando que tudo seja perfeito. A perfeição é uma estátua morta, a imperfeição é o pulsar da própria vida. Capítulo 10 – O despertar final e a sua oportunidade. Aqui estou, ao final deste relato. Diante da grande porta que todos cruzaremos algum dia. Desnudei minha alma diante de você não para que sinta pena, mas para que me use como um espelho. Meu tempo de agir já passou, meus capítulos estão escritos e a tinta está secando. Mas você ainda tem páginas em branco. Você ainda tem o poder de mudar o rumo da sua história hoje mesmo. Meu último erro, o que coroa todos os outros, foi acreditar que sempre haveria um amanhã para começar a ser o homem que eu realmente queria ser. Não cometa essa loucura. Não espere ter 82 anos para perceber que a vida era isso que estava acontecendo enquanto você planejava outra coisa. A pergunta que me persegue todas as noites é: o que teria acontecido se eu tivesse tido a coragem de ser feliz em vez de ser bem-sucedido? Não permita que essa pergunta persiga você. A felicidade não é um prêmio que se ganha ao final do caminho, é a forma como você caminha. É a capacidade de se maravilhar com o pequeno, de perdoar rápido, de amar sem armaduras e de aceitar sua própria humanidade com todas as suas rachaduras. O mundo dirá que você precisa de mais, que não é o suficiente, que deve correr mais rápido. O mundo mente. Você já é o suficiente. Já tem tudo necessário para experimentar a plenitude, mas está tão distraído buscando fora o que só pode florescer dentro. Muitas vezes me perguntam se tenho medo da morte. Aos meus 82 anos, digo que não temo a morte, temo a vida não vivida. Temo aqueles momentos em que estive fisicamente presente, mas minha mente estava em outro lugar. Temo os beijos que não dei por orgulho e as palavras de incentivo que guardei por timidez. Meu aviso final é este: a vida é incrivelmente curta, mesmo quando se chega à minha idade. Parece um suspiro,
Um sonho do qual você acorda de repente. Não desperdice nem um segundo com rancores, aparências ou medos irracionais. Seja corajoso, seja vulnerável, seja autêntico. Antes de partir e deixar que o silêncio retorne a este quarto, quero te pedir algo. Se estas palavras moveram algo dentro de você, se sentiu um nó na garganta ou uma faísca de clareza, não deixe que esse sentimento se perca. Use-o como combustível para sua transformação. A sabedoria só serve se for traduzida em ação. Por isso, gostaria muito de saber o que você pensa. Não quero que isso seja apenas o monólogo de um velho arrependido. Por favor, deixe um comentário aqui embaixo e me diga, qual é esse erro que você sente que está cometendo hoje e que está decidido a mudar a partir deste momento? Ler suas experiências dá um novo propósito aos meus fracassos. Se você acredita que esta mensagem pode salvar mais alguém de cair nas armadilhas em que caí, dê um gostei no vídeo e se inscreva neste canal. Não faça pelos números, faça porque cada vez que compartilhamos estas verdades, criamos uma rede de consciência que pode evitar que outros cheguem ao fim de suas vidas com as mãos vazias de memórias e o coração cheio de "e-se". Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Obrigado por ouvir um homem que precisou de uma vida inteira para aprender a viver. Agora, desligue esta tela, saia lá fora, abrace quem você ama, respire fundo e comece a escrever seu próximo capítulo. Porque lembre-se, o fim da minha história já está escrito, mas o da sua começa agora mesmo.